Pronto, olha só. Sobre as prepositions... Epa, travou aqui o quê? Pronto. Sobre as prepositions, aqui, eles servem para nos indicar um lugar, né? Tempo, essas coisas. Então, a preposição, ela sempre vai ligar substantivos, pronomes, expressões a outras palavras dentro de uma frase, né? Fazendo um pouco mais de sentido, né? Fazendo essa ligação, tá? Então, a gente temos os três principais, né? Os três principais preposições são in, on and that, tá? Mas a gente vai ver todas elas hoje. Deixa eu pegar aqui as anotações. Começando por in. A preposição que estiver aí cantando com o áudio ligado, canta aí com o áudio desligado, viu? Para não atrapalhar, por favor. Ah, sim. Então, o in, ele vai sempre ser usado dentro de uma frase para falar sobre tempo e lugar, tá? Então, quando eu for falar de tempo, né, para se referir a períodos maiores, um período maior de tempo, ou algo mais específico, como uma parte do dia, um mês, uma estação do ano, eu sempre vou utilizar o in, tá bom? Por exemplo, I always take a shower in the morning. Eu sempre tomo um banho de manhã, né? My birthday is in August. Meu aniversário é em agosto. Então, eu estou falando sobre períodos específicos. Períodos específicos. Tá? Então, Vai atrapalhar. Então, falando de períodos específicos, independente de ser uma parte maior de tempo ou uma parte menor, né? Como um dia, ou um ano, ou um mês, ou uma semana. Não importa, mas eu sempre vou utilizar o in. O on, eu vou utilizar ele para falar também de tempo e também vou utilizá-lo para falar de lugar, tal qual o in. Porém, eu vou falar sobre dias e datas em específico. Por exemplo, algo que acontece especificamente em tal dia, em tal data. Por exemplo, I was born on August 1st. Eu nasci em 1º de agosto. Então, eu falei um dia específico, on August 1st. Eu falei o mês e o dia em específico, tá bom? Então, eu especifiquei essa data. Temos outra aqui. I go to the gym on Mondays. Eu vou para a academia, eu vou à academia na segunda-feira. Então, eu estou especificando o dia, tá? Enquanto o in, ele vai especificar períodos, tá? O on, ele vai ser utilizado para referir-se a tempo, dias e datas específicos. Tá bom? Temos o at também, tá? O at eu vou usá-lo também para falar sobre tempo e lugar. Porém, eu vou utilizar o at para horários e momentos. Horários e momentos específicos. Momentos e horários específicos. Por exemplo, my English class is at 9:10. Minha aula de inglês é às 9:10. At 9:10, tá bom? Então, eu especifiquei, eu falei sobre um momento, sobre um horário
em específico, tá bom? Quando eu estiver falando de lugares, tá? O at, ele também vai acompanhar locais específicos. Por exemplo, we are meeting at shopping, tá? Nós vamos nos encontrar no shopping, tá bom? Então, esses três, eles são dos principais, tá bom? Não que não tenha, que os demais não tenham uma grande importância também. Deu para entender esses três primeiros? Sim. Deu mesmo, não foi? Pronto. Vamos agora para o with. O with, tá? Ele é um... Como é que se diz? Ele é um conector, tá? A tradução dele é com. Ele é um conector. Então, sempre vou ligar uma informação para falar alguma coisa, por exemplo, deixa eu ver. Eu digo assim, eu vou sair com a minha mãe. I go out with my mother, tá bom? Então, usando o with, ó, eu tô aqui confundida. O with e o by, ele tem usos parecidos, na verdade, tá? Muitas, eu não lembro, nós tínhamos dúvida no present. Não entendi, Maria. O with e o by, ele tem usos parecidos e muitas vezes as pessoas elas podem se confundir. Por exemplo, I study by reading books. Eu estudo livros lendo inglês. Ou I study English with grammar books. Eu estudo inglês com livros de gramática, tá? Então, quando a gente vai praticando, expondo a habilidade do listening e do reading, fica mais fácil eu perceber o uso deles, tá? Então, geralmente, o by aqui, ele é utilizado para mostrar o método, a maneira que eu faço, né? O que eu faço para alcançar determinada coisa, para alcançar um resultado. Então, by, eu sempre vou utilizar para mostrar o método feito para alcançar algo. Tá? Por exemplo, aquele que eu disse, I study by reading books. Eu estudo lendo livros, tá? Outra maneira também de utilizar o by é com substantivos. Quando eu digo bem assim, I go to school by car. Eu vou para a escola de carro. I go to school by bike. Eu vou para a escola de bicicleta. E assim por diante. Então, eu mostrei o quê? Um método ou um meio que eu faço para alcançar determinada coisa, para fazer determinada coisa, tá? Já o it, ele vai indicar uma espécie de instrumento, tá bom? Ou seja, algo usado por alguém, né? Ou até mesmo as próprias mãos. Por exemplo, I study with my grammar book. Eu estudo com, tá certo? Com. Então, o uso dele é com, tá certo? Eu sempre vou mostrar o instrumento com o qual algo é feito, tá certo? O by, ele vai mostrar o meio, o método, e o with, ele vai mostrar o instrumento utilizado, tá? E agora a gente vai para o for, não é isso? O for, ele também é uma tradução, ou ele também é
O Iane está chegando. Ele também é uma preposição de ligação. Ele indica o para, tá bom? Muitas vezes ele é confundido com o to também. Mas o for, ele é utilizado para demonstrar um propósito ou benefício para alguém, tá certo? Ela conseguiu agora, Clara, entrar na aula, tá? Por exemplo, she wants to sing a song for us. Ela quer cantar uma música para nós. Deixa eu ver mais. O uso do for é realmente esse mesmo, tá? Ele vai ser sempre utilizado para demonstrar um propósito ou benefício dado por alguém, tá? Por exemplo, they have a present for you. Eles tinham um presente para você. E assim por diante. Vamos fazer as atividades aqui. Essa primeira questão que a gente consegue assimilar direitinho. Todo mundo escreveu essa parte aqui? Eu Sim. Escreveu, né? Então eu posso apagar. Pronto. Temos aqui. Use the particles from the box to fill in the blanks. At, of, two times, twice, twice, by twice, with, for and in. Esse twice que eu falei, né, o que é duas vezes, vai ser usado duas vezes dentro de uma frase aí, tá? I sing songs just fun. Eu canto músicas apenas por diversão. E aí, qual é a preposição que eu vou utilizar? At. Oi? At. Por diversão. Eu canto músicas por diversão. For fun. Por diversão. She entertains her daughter in beautiful fairy tales. Ela entretém sua filha com bonitos contos de fadas. Vou utilizar qual? Ela distrai a filha dela, entretém a filha dela com bonitas contos de fadas. With. The precocious boy was able to play chess at the age of 5. O garoto precoce estava habilitado a jogar xadrez aos 5 anos. Qual que eu vou utilizar aqui? Deixa eu ver quem falou no chat. Nesse caso aqui, Alice, a gente vai utilizar by, tá? By the age of 5. He was born February. Ele nasceu em fevereiro. He was born February 7th, 1954. Ele nasceu em fevereiro, 17 de fevereiro de 1954. Datas específicas. Qual é que eu vou usar aí, Alicia? Ou os demais?
Oh, very good. He spent the day on his room all himself. Ele passou o dia no seu quarto sozinho. Ele mesmo. A gente vai utilizar aqui o by, tá, gente? Porque quando eu vou falar, utilizar algum pronome reflexivo, como himself, né? Myself, himself, himself, e assim, herself, né? Eu utilizo o by por ele mesmo, com ele mesmo, ou seja, sozinho. Então, sempre que eu juntar o by mais o himself, eu sempre vou ter a ideia de sozinho, tá certo? By myself. I made this by myself. Eu fiz isso sozinha. He made this by himself. Ele fez isso sozinho. Então, aqui o uso do by. I was thinking her before she arrived. Eu estava pensando nela. Não, eu estava pensando de chegar antes dela chegar. Eu estava pensando antes de ela chegar. Nela, antes de ela chegar. She can't stop at the bakery because she's in a hurry. E a gente... She can't stop at the bakery because she's in a hurry. Ela não pode parar na padaria porque ela está com pressa. Have a nice trip, John. Take care yourself. Tenha uma boa viagem, John. Cuide de você mesmo. Cuide-se. Uma dica que a gente não vai usar o by, que aí ele tá pedindo para que você cuide de você mesmo. Aí eu não tô falando nada de sozinho, não tô utilizando o sentido de sozinho. Qual vai ser o que vai ser utilizado? Bora lá, minha gente. Vamos utilizar um off. Temos mais dois ainda. She was home when she got a phone from... She was home when she got a phone call from the police. Ela estava em casa quando ela pegou o telefone para ligar para a polícia. Estou falando agora de um lugar específico. Lugar específico eu vou utilizar quem? Bora, Miguel. Bora, Raíssa. Alguém responde. Eu quero ver esse silêncio na prova de vocês hoje. Como é que vocês vão responder? Qual é a preposição que eu vou colocar aqui? She was home when she got a phone from the police. Ela estava em casa quando ela pegou o telefone e ligou para a polícia. Gente, lugar específico eu vou falar at. Let's go out. Put shirt in a pair of shoes. Vamos sair. Coloque camiseta em um par de sapatos. Put on, tá?
but, no sentido de colocar, a gente sempre vai utilizar put on, tá bom? Put on ou put on, tá bom? Temos muitas outras preposições, porém, eu acho, né, que essas aqui já deram muito trabalho para vocês pensarem. Imagine eu colocar o after. Cadê? Imagine eu colocando aqui o after, o from, temos muitas outras preposições. From, but, at, before, of, to, after, on, about, and for. Muitas outras. Imagina eu colocar tudo isso numa prova só. Vixe, valeu. Não vai dar certo. Então é melhor eu parar com essas preposições e a gente revisar rapidinho. O present continuous, tá? Stop share here. Share screen whiteboard. Alguém tem alguma dúvida relacionada ao present continuous? Fale agora ou cale-se até a prova. Alguém tem dúvidas? Se vocês não falarem que não tem dúvida, eu vou entender que tá tudo ok, que todo mundo sabe de tudo e aí a gente encerra a aula. Eu tenho nenhum. Nenhuma? Que bom, Miguel. Espero que você realmente esteja estudando mesmo. Eu vou revisar de tarde também. Oi? Eu entendi essa revisão e vou estudar de tarde. Vou reassistir essa aula. Mais alguém não tem dúvidas? É, né? Pelo jeito dizem que sim, vamos ver na prova. Se é real mesmo esse entendimento todo, tá? Vou fazer então a chamada para me dar umas orientaçõezinhas básicas para vocês.